O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e eu tenho sempre o prazer de apresentar o podcast com a nossa especialista virtual em negócios aqui da Algartec, a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, Cássio. E com você? Tudo bem também. Ô, Sara, sabe o que eu acho curioso? E é esse o tema do episódio de hoje? É que muitas vezes a área de Customer Experience é meio romantizada nas empresas. Ótimo ponto. CX costuma ser mesmo uma área romantizada por palavras bonitas, como encantamento, além de frases bem elaboradas. Mas na prática é operação raiz. Envolve processo, métricas, retrabalho, dor de cliente e um monte de gente tentando dar conta de tudo. E o que agrava isso é que são muitas situações imprevisíveis, né, que acontecem. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios subestimados de CX, especialmente em empresas que operam com campo, tecnologia e atendimento ao cliente final. E para a conversa de hoje, para a gente falar um pouco aí da romantização do CX, ou não, né? Eu tenho o prazer de receber aqui a Rita Jimenez, que é Head de Customer Experience da Ituran. Você provavelmente conhece a Ituran, ela é uma multinacional israelense muito conhecida, muito famosa por fazer a recuperação veicular, o que é muito, infelizmente, muito frequente no Brasil como necessidade, mas a gente não deve pensar na Ituran só como uma empresa de recuperação veicular, o que já seria bastante, né? Vai muito além. Hoje é uma empresa de tecnologia, corre tecnologia na veia, no sangue da Ituran, para fazer, entre outras coisas, a recuperação veicular. Ô Rita, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo com a gente hoje. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso. E quando eu falo nosso, é do Mário Ricosti e meu, né? O Mário aqui da Algartec, sempre comigo no papo aqui, enriquecendo as conversas. Mário, muito bom ter você mais uma vez. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Com certeza, é um prazer enorme. Rita, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Eu já dei né, na abertura aqui do programa, já dei um spoiler do que a gente vai falar aqui, né? Que é a romantização de CX, né? Por quê? Porque tem palavras bonitas, né? A gente fala muito, né, de palavras que são encantamento, né? A jornada. Isso tudo é óbvio que faz parte, são objetivos, são ferramentas que a gente tem muitas vezes, mas é operação pura, né? CX é operação na veia, né? Então, em termos práticos, Rita, a área de CX, como é que ela veio se desenvolvendo desde o ponto de partida até chegar ao que é hoje na sua vida dentro da Ituran? Legal. Excelente pergunta, inclusive, Cássio, porque quando a gente fala de romantização é muito engraçado, porque eu vim das operações, né? Eu estou aqui na Ituran há 17 anos, né? Mas estive como nas frentes de atendimento, entrei aqui, inclusive, como operadora de atendimento, né? E fui galgando Que beleza. as promoções aqui dentro. Prata da casa, né? Prata da casa. Você é aquele jogador que veio do junior, do infantil do time e hoje é capitã, né? É isso aí. É isso aí. Vim das categorias de base. E esse é um ponto legal porque eu estive como gestora, né, de operações, líder, supervisora, durante mais de 15 anos aqui na Ituran. Fui gerente do atendimento do varejo, né, aqui de toda a parte de atendimento varejo, também numa outra frente tecnológica nossa, que é a Ituran Go. E quando a gente começou a falar de CX, há mais ou menos 7, 8 anos atrás, havia muito esse romantismo, né? A gente tem que ver jornada, a gente tem que construir persona, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e na prática era a parte mais difícil, porque fala-se muito sobre CX ser romântico, e concordo com você. A gente fala sobre jornada, fala sobre persona, mas como a gente faz a jornada e como a gente faz a persona e como isso faz frente a tudo que a empresa já faz. Porque, no final das contas, grande parte das empresas já tem
alguma coisa de CX dentro, né? Todo mundo está aqui para fazer o melhor trabalho, mas como que a gente provê esse melhor trabalho aqui dentro da Ituran? Eu sou de formação administradora, né? Então fiz faculdade de administração, para poder entender como funcionava e quais os custos relacionados e tudo isso. Eu fui fazer lá há uns 8 ou 9 anos atrás um MBA em auditoria. E aí foi abrindo aquela frente de CX na minha cabeça, porque para ganhar dinheiro a gente precisa entender como funciona o cliente. Já falando sobre a romantização, cliente feliz dá lucro, né? A gente tem uma máxima aí de uma colega bem famosa que fala isso e é verdade. CX não é só sobre satisfação, é claro que a satisfação é importante, mas para a empresa ela gera receita. E esse era o maior desafio que a gente tinha aqui na Ituran. Eu estive durante 7 anos como gestora como gerente, né, da operação, então aqui falando sobre retenção, falando sobre relacionamento com o cliente, e me despertou a curiosidade para falar um pouco mais, especializar em CX. E foi quando eu comecei a estudar, fiz algumas especializações, né? Conversei bastante com colegas, porque eu acho que não só a parte do estudo, mas a parte da conversa faz a gente, de fato, entender como a gente se organiza. A área de CX aqui na Ituran, eu dizia que ela era bebê, agora não. Agora já é uma criança que come não mais papinha, mas já um feijão com arroz. A área de CX hoje, aqui na Ituran, funciona há 3 anos, né? Como uma área separada. E por que como uma área separada? Porque a área de CX hoje é uma área cross. Ela não olha hoje só o atendimento ao cliente, que eu acho que o grande segredo de falar de CX é isso. A gente não fala só com quem está na frente de atendimento, a gente não olha só para os operadores que estão em linha ou para a supervisão daqueles operadores. A gente está olhando a jornada, olhando o financeiro, olhando o frotista, olhando o administrativo e entendendo que o assistente administrativo que faz uma baixa, ou que envia um boleto, ou a TI que está provendo os serviços nossos, também faz CX na Ituran. Então, não à toa que na Ituran hoje eu tenho esse chapéu, né, como head de CX aqui dentro da diretoria de serviços, e também sou uma das PMs da empresa, organizando e entendendo os projetos estratégicos, porque nós entendemos que tudo que a gente faz tem relação com o cliente. Então, por esse motivo, nós somos hoje uma área cross. Nós não olhamos só a parte de atendimento, nós olhamos toda a dimensão da empresa, seja ela do CEO até os operadores ali, quando a gente faz essa proporção de entendimento. A gente entendeu que é assim que funciona e tem dado resultado. É, tanto na parte tecnológica quanto na parte de mapeamentos que a gente tem feito nesses últimos 3 anos. Como que você hoje faz, o pessoal está explicando, posicionando hoje o teu cliente final em relação a esses aspectos, quando se envolve tecnologia, entendeu? Os serviços que vocês fornecem e etc. Como que é isso? Se você puder falar um pouco disso, é interessante, porque no final das contas é aquele atendente bem treinado que ele vai trazer aquele resultado, o encantamento, né? Isso. Boa, excelente pergunta. Acho que essa juntar um pouco do que a gente faz, porque nós não somos uma empresa de atendimento, essa é a parte legal. Todos os nossos operadores aqui são próprios, né? Então a gente tem um call center internalizado, um call center que tem funcionários da empresa trabalhando, né? Esse é um diferencial nosso, especialmente quando você começou a falar, eu me lembro muito disso, né? Nós estamos num segmento em que, para perceber a jornada, o cliente tem um pouco mais de dificuldade, porque pensa, ele só vai precisar da gente quando de fato ele tiver um veículo roubado, ou quando ele for fazer o seguro. Quando a gente está aqui nas frentes de Turan com seguro, na frente do rastreador, né? O cliente, a percepção de experiência já é uma percepção diferenciada, especialmente porque esse contato da experiência ele só vai ter em situações de extremo nervosismo, extremo, assim, ele vai estar numa situação de emergência. Então, para nós, isso é muito, muito, muito importante. A Ituran trabalha hoje em duas frentes diferenciadas. Aqui, a área de CX, a gente trabalha para que a gente tenha uma percepção de jornada, especialmente no nosso time aqui de atendimento emergencial, né? Então, a gente tem uma frente especializada com operadores especialistas 24/7 para fazer o atendimento numa situação de emergência, mas a gente também trabalha na antecipação.
como o Cássio adiantou, sendo uma empresa de tecnologia, nós trabalhamos dados essencialmente todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, é o DNA da Ituran. Então, a gente também apoia o nosso cliente numa frente tecnológica. Recentemente, a gente fez um vídeo de apresentação, falei bastante disso, porque nós queremos estar aqui para quando ele precisar de nós, seja emergencialmente ou quando ele tiver alguma dúvida. Mas às vezes o cliente, por si só, ele quer falar. Isso é importante e a gente tem que estar aqui para que ele fale e a gente consiga entender e ajudar ele. Ele quer, às vezes, só digitar ou ter um autosserviço ou entrar num aplicativo e se servir de algumas informações, que é o que a gente proveu desde 2020. Então, em 1º de janeiro de 2020, nós lançamos o aplicativo Ituran, também uma frente importante, salientando o que a gente faz aqui de melhor. O aplicativo Ituran, por exemplo, tem como principal PO, né, no caso aqui, as áreas de atendimento. Eu sou a PM do aplicativo justamente por isso, porque o aplicativo é feito para o cliente, não é o que a gente quer, é o que o cliente descreve lá. Desde 2020, a gente tem, acho que mais de 40 features que foram implementadas no aplicativo, e que eu posso te dizer com certeza absoluta, 40% delas a gente pegou de ideias dos clientes lá nas resenhas. Eu acho que essa é uma dica legal, né? A gente, quando começou aqui o aplicativo, nós nos preocupamos em responder e ler todas as resenhas. Sabe aquela que o cliente ali, às vezes, na hora da raiva ou gostou muito, destaca lá? A gente tem mais ou menos algo em torno de 1.000 dessas, juntando iOS e Android. É claro que nem todas têm escrita, né? Tem a resenha de fato escrita, mas a gente está falando de umas 200 mês. O time de CX hoje olha todas as a gente reclassifica, a gente lê todos os comentários e entende se aquilo é uma sugestão, se é uma reclamação e tenta direcionar para o cliente. Grande parte das sugestões que chegam lá são tão ricas que a gente começou a colocar isso para dentro do aplicativo. Claro que a gente tem algumas frentes de estudo aqui. O mapa de risco é um dos nossos pioneiros aqui quando a gente fala sobre prevenção ao roubo. Lembra que eu falei sobre percepção da experiência? Às vezes o cliente não tem a percepção, ele só vai precisar da gente no momento em que o veículo dele for roubado. A gente tem hoje o mapa de risco, é um cara super jovem aqui com a gente já tem esse mapa de risco para a nossa central de emergência há mais de 6 anos. Mas a gente quis abrir essa frente para o cliente. Então, o que é o mapa de risco? Ele tem 2 telas dentro do aplicativo Ituran. E também fora, tá? Se vocês quiserem consultar, inclusive, o mapa de risco, ele está disponível lá no site da Ituran, no www.ituran.com.br, tem lá o mapa de risco. Você consegue consultar as áreas de risco de todo o Brasil. Claro que, no caso de São Paulo, a gente tem, além dos dados da Ituran, né, inteligência de dados da Ituran, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, a gente faz um cruzamento de zonas de risco para o veículo. Então, onde teve maior volume de roubo e furto dessas unidades. Então, o cliente consegue consultar. Eu estou indo agora, de repente, para, não sei, Interlagos. E aí eu coloco lá o endereço e o mapa vai me trazer se aquela é uma região de alto risco ou de baixo risco. Para os clientes Ituran, além dessa visualização de tela, ele tem um envio que acontece de maneira automática, também através da nossa tecnologia. Então, vamos supor que o Mário tem um determinado carro, vamos colocar aqui um Palio, que é muito roubado naquela região, muito furtado naquela região. Então, se a gente identificar que o Mário desligou o veículo naquela região, nós vamos mandar um push para você dizendo, Mário, identificamos que você estacionou o seu veículo em determinada área, e essa determinada área é importante que você deixe o veículo num local seguro. Então, a gente avisa para o cliente antecipadamente se ele pode ou não estacionar ali. E assim, o aviso é feito não só para a região, é de acordo com o modelo do carro do Mário, de acordo com uma quilometragem de cerca específica. Então, a gente tenta se fazer presente, especialmente para que a gente evite o roubo, evite o furto e que a gente possa prover segurança. A nossa missão hoje é prover tranquilidade e segurança para aqueles que consomem os nossos serviços. Essa é a parte mais legal. E eu falo isso com bastante empolgação, porque o mapa de risco é uma cria de CX aqui, né? E a gente tem bastante resultado. Os clientes gostam bastante de receber. Eu acho que são pílulas de encantamento, né?
Eu Isso, acho muito exatamente. legal. Exatamente. É para lembrar ele que a gente está aqui. Inclusive, ele pode, de repente, ele mora dentro daquela região. Eu não quero receber nessa região. Ele pode cadastrar, ó, a casa, a faculdade, a escola, para que ele não receba de novo naquele local. Aqui na Iturã a gente faz análise internamente até das rotinas. Então, hoje, mais de 60% do que a gente trata de evento real, né, de fato de roubo, de furto, de sequestro, a gente fica sabendo até antes do nosso cliente, porque a gente tem ali uma análise de rotina, a gente percebe se ele mudou a rota, se não é um local que ele passa muito, e aí, por algumas inteligências preditivas que a gente tem dentro da empresa, as nossas centrais entram em contato para saber se está tudo bem, se aquilo de fato é um evento de roubo, de furto. Então, se fazer presente, como você falou, fez perfeito a síntese, de fato ali as pílulas do encantamento, para ele saber que não, ele vai falar com a Iturã. Então a gente tem semanalmente envio de clube de vantagens, que é um clube que de fato é de vantagem. Não adianta ficar mandando para o cliente clubes que não, de fato não tem nenhuma vantagem. Ele tem ali paga 50% de desconto em cinema. E a gente tem parcerias exclusivas de bateria, né, de troca de bateria, parcerias exclusivas de zoológico. E agora nas férias, inclusive, a gente tem enviado bastante. Se a gente faz uma conta simples hoje, cliente Ituran do Ituran com Seguro, por exemplo, se ele usar o clube ali 3, 4 vezes, a mensalidade dele sai a quase zero, porque o desconto que ele consegue ali, ele aplica na mensalidade. E aqui não é só sobre a venda, é sobre, de fato, o encantamento. Como eu falei, como prata da casa, eu vi a Ituran lá atrás como uma empresa de monitoramento e rastreamento muito ligada à parte de seguradoras, que é uma frente muito forte nossa agora, para o que a Ituran virou hoje, que é uma empresa de tecnologia. A gente está na Bolsa de Valores, nós estamos em grandes bancos fazendo ali a parte de verificação de apropriação indébita e diversos outros serviços que a gente consegue seguir por aqui. Então, hoje, e eu sou de uma época que a Ituran, hoje muita gente conhece a Ituran, né? Há 17 anos atrás não era bem assim. Essa é a parte mais legal, porque a gente tem uma consolidação de marca, uma presença de notas. Então, nossas resenhas do app é 4.8, a gente fez implementação de NPS, uma série de outras coisas que a gente consegue ver a evolução. Isso é mais legal. Não é sair de 0 para 100, mas é para vendo de fato a evolução acontecendo, o cliente percebendo a jornada acontecer, né? Agora, eu vejo, por exemplo, essas análises que vocês fazem, elas têm que ser em tempo real, né? E, ao mesmo tempo, você Sim, também tem que ter desculpa, não é um atendente, é um operador, é um especialista, é um sabendo, assim, exatamente como funciona e ele também fazendo análise para poder estar falando com os clientes, né? Talvez essa seja a grande diferença. A gente tem, junto da área de CX agora, recentemente a gente acoplou as nossas áreas de monitoria e treinamento. Então, treinamento não é só sobre palavra, é treinamento de fato acontecendo, pílulas acontecendo o tempo inteiro, porque o operador, e acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, e que pode ser até uma dica. Eu falei isso com o Cássio numa outra conversa, né? Quando eu comecei, que eu via muito podcast, ia muito em webinar, né? Muito, muito. E aí todo mundo falava: não, a gente fez isso, mas não como. O como que é difícil, né? Porque das dicas que a gente pode dar, a gente vai fazendo com que as pessoas acreditem no que elas estão fazendo e não fazer porque tem que fazer. Então, quando a gente aplica treinamento aqui, a gente tem uma preocupação que as pessoas de fato entendam o que a gente está dizendo, independente de quem eles sejam, quantos serviços ele tem, quanto eles pagam. Isso eu não olho aqui na área de sexo, a gente olha o quanto a gente pode prover melhor essa jornada escutando eles. Acho que escutar é a parte mais importante até. E eu tava pensando aqui justamente quando você fala de escutar, né? Que você falou algumas vezes em personas, depois analisar dados, tudo. Vocês fazem o trabalho de construção de personas, de buyer personas, né, user personas, que são conceitos Uhum. que o mercado, né, às vezes tem uma coisa assim. Eu uso uma figura, às vezes, Rita, do papagaio disléxico, sabe? O brasileiro, às vezes, é meio papagaio disléxico. Ele consegue repetir, mas ele repete errado. Então, ele ouviu Isso. falar um termo lá fora bonitinho,
Quando chega aqui, o cara sai dando palestra, tudo pela metade, e aí já adotam do jeito pior. Aí quando você vai ver, cara, coitado, sabe? Se a pessoa que criou, no caso foi o Alan Turing, né? Um profissional de TI dos anos 80, que escreveu um livro que em português seria uma tradução assim: Os loucos estão comandando o hospício, né? E lá ele pela primeira vez fala de personas, né? De user personas, né? Por quê? Porque ele começou a observar as pessoas em volta dele e ele estava desenvolvendo um aplicativo lá, uma funcionalidade que seria usada no Windows, imagina, em 84, 85. E aí ele começa assim, pô, esses meus 3, 4 colegas aqui são tipicamente as pessoas que vão usar. E começou a conversar, investigar como é que elas eram usuárias, e aí criou as personas, né? Então, na essência, na origem, quando nasce a ideia de persona, ela nasce com base em investigação, né? Deixa eu fuçar o que esse cara fez, porque se essa meia dúzia agiu assim, provavelmente os próximos agirão também. Os outros também agirão. E eu vejo então que você faz uma coisa de persona hoje, além dessa investigação, ainda mete dados no meio, né? Como é que é essa coisa de mapear essas personas, entender? Porque me parece que você faz isso de um jeito, sabe, que daria orgulho aos experts do assunto. Que legal, fico feliz de ouvir. Até uma curiosidade, você falou do Alan Turing, isso é muito legal, porque o nosso avatarzinho, né? A gente chama aqui de Iturim, né? Que é o que está lá no site, é o que apresenta no bot da Ituran, tem bastante ele no aplicativo. Ele se chama Iturim, baseado no Alan Olha Turing. só. Essa é uma construção que a gente fez mais ou menos 5 anos atrás, muito da época do nosso aplicativo também, e foi uma ideia bastante comprada. Então ele se chama Turing por conta do Alan Turing. Acho muito interessante quando a gente fala de personas. Peraí, eu tô falando há 5 besteira. anos atrás. Eu falei Alan Turing porque ele é famoso. É Alan Cooper, o autor do livro. Alan Cooper. O Turing veio falei, pô, será que é Alan Cooper? Olha, pra me dar deixa pra falar do Iturim, tá vendo? Pronto, eu adoro o Iturim, tá? Então não, foi maravilhoso. Foi ótimo, a gente deu essa desviada, mas por um erro meu, mas adorei ouvir o Iturim. Quando a gente começou aqui, a área de CX, como eu falei, começou há 3 anos, mas eu venho estudando o assunto há mais ou menos 7. E aí eu ouvia muito falar de persona. Pô, vamos criar persona. Tá, mas eu não sei se é porque minhas primeiras formações foram ali em dados exatos, né? Sou formado em administração, fiz pós em auditoria, controladoria. E aí eu queria saber, tá bom, pessoal, como a gente faz persona como? Porque simplesmente ir lá criar um cara e falar que ele age daquele jeito, qualquer pessoa faz, né? Porque eu E a acho gente fez que um né? A pior trabalho. coisa eu acho que é Porque assim. eu acho que é. Então Ou todos o os entendimento da equívocos. própria empresa. E toda a miopia Entendimento. que você tiver ali vai junto. virar verdade, né? É totalmente enviesado, né? Então, eu fui em muitos locais e tal. Acho que a primeira vez que eu consegui, de fato, ter uma ideia para falar assim, caramba, eu acho que é assim que eu vou fazer. Eu fiz uma especialização ali que tinha como um dos professores o Dom Norman, e ele foi falando sobre mapear. E aí eu fui na essência da palavra mapear. Mapear é você estudar uma coisa que já existe, né? Você ali debruçar e entender uma coisa que já existe. Então, pensando nesse ponto, como a gente falou, sobre escutar, entender, ouvir, eu falei, legal, vamos criar as personas perguntando para as personas como que eles agem, como eles são, como vivem, né? Que comem. Então, nós fizemos um trabalho junto do nosso time de marketing de pergunta. Nós somos para campo, pesquisa mesmo. Com um volume grande, pegamos toda a base de clientes Ituran, fizemos uma pesquisa separada e diferenciada, já com os dados que a gente tem, claro, respeitando toda a parte de LGPD e anonimização que a gente tem bem forte aqui, mas a gente fez uma separação dos dados. Primeiro, para dizer assim: olha, vamos separar esses caras por quem eles. Por padrões que a gente já sabe que ele tem, de idade, de gênero, de geração, né? Porque isso é importante hoje. E mandamos a pesquisa para ele perguntando do que vivem, como fazem, como se relacionou com a Ituran. Essa é a parte mais importante. Nós tínhamos 2 perguntas lá, e quando eu fiz uma apresentação para algumas pessoas, falou assim: mas parece a mesma pergunta. Eu falei, parece, mas não é. É por que comprou a gente e o que valoriza quando comprou a gente. Ou que valoriza quando você vai comprar qualquer outra coisa.
Porque uma pessoa que compra, hoje ele está comprando o nosso seguro, mas ele também é um cara que consome supermercado, ele é um cara que vai ao shopping, ele é um cara que. Então a gente tem que entender todas as dimensões, como que ele consome informação. Então a nossa pesquisa era extensa, mas a gente. E outra coisa, a gente também não queria dar aos clientes aquela coisa do responda isso e ganhe aquilo, porque isso também poderia enviesar. Então aqui nós deixamos aberto. E a grande surpresa é, os clientes gostam de ser ouvidos, porque quando a gente manda NPS ou manda algumas pesquisas que eles entendem como de mercado, é mais difícil o cara responder. Mas quando você chama ele para falar assim, eu quero conhecer você, quem é você? E as pessoas escrevem, as pessoas realmente respondem. Essa foi a parte mais interessante. Nos primeiros 3 dias, a gente tinha 2.000 respostas, o que é rico pra caramba, para quando a gente fala de pesquisa. Fizemos essa consolidação uma vez, deixamos ali um período grande até para o cliente responder, cerca de 30 dias. Pegamos esses dados e falou: tá bom, agora separando esses dados, vamos refinar, mapeando o que que ele respondeu, o que que ele faz, como ele consome. E aí nós chegamos num denominador comum. E é perceptível, como dizem os especialistas. Todos os que estavam naquela caixinha, de fato, se comportavam desse jeito, ou de outro jeito. E ali foi tão rico que a gente não construiu só as personas da base. Ali também foi importante para a gente mapear quem a gente quer alcançar. Porque personas é sobre isso, sobre quem você tem na base, como você vai se comportar e como você conquista uma nova base de clientes, porque ele está dizendo ali o que que a gente tem que fazer. Esse é um trabalho que não foi fácil, claro, né? A gente tem ali, a gente falou no início, né? É mais da preparação, demora mais para preparar do que para executar. E depois de 3 ou 4 meses, nós tínhamos uma coisa tão rica e que eu vejo o diferencial e falo com paixão de CX aqui na Ituran, porque a gente tem escuta do board, né? Então, você tem apresentações que foram feitas para o CEO que amou entender aquilo e falou: tá bom, agora vamos nessa frente. O cliente disse isso aqui, a gente faz isso, ou a gente faz aquilo. Até a URA a gente mudou de acordo com o que o cara colocou lá. Então, e agora a gente está nesse trabalho de novo, porque mapeamos, legal. Agora vamos entender se houve mudança, entender a jornada, se a gente tem novas personas. Daquele trabalho, a gente identificou 22 perfis diferentes. Que, claro, fazer tudo e não fazer nada é quase praticamente a mesma coisa. Então, que frente que a gente ia atacar? Vamos pegar 6 personas, aqui a gente tem 22, mas pegamos 6 para dizer assim, 6 são a nossa base, o nosso 80-20, o Pareto, vamos entender aqui. E esse é um trabalho rico que a gente tem. Eu espero, inclusive, diminuir um pouco essas personas, mas foi para nós importante para fazer esse mapeamento. E aí o como, né? Que é o que eu falei. Quando eu comecei, falar, tá bom, vamos criar persona. Tá, pessoal, cria como? Mapeando. Acho que se eu posso dar uma dica, é de fato escutem o seu cliente, entendam quem ele é, porque no final ele mesmo te dá as respostas. E parece. Tem coisas que apareceram lá que pareciam óbvias, né? Ah, não. O cliente se comporta desse jeito, a gente já meio que sabia, mas teve outras coisas que apareceram e que talvez a gente saiba, mas não dá tanta atenção ou peso naquilo, e é o que faz o diferencial E mesmo competitivo, né? óbvio, você dá uma organizada, né? No que você já sabia, Isso. assim, você sabe de um jeito mais estruturado agora, né? CX é sobre dados, inclusive, eu sou dessa opinião. Porque sem dado não tem como você trabalhar uma melhor jornada, né? É completamente, né? E aí essas pessoas B2C, B2B que você acaba levantando, você tem que saber como tratar com elas, o que que elas desejam. Vamos falar de desejo, né? Que é o encantamento, que acaba trazendo encantamento. O que que elas desejam de você? E Exato. assim, Rita, o que que hoje que você poderia colocar como um diferencial, tanto para o B2B quanto para o B2C? Boa pergunta, Mário. Eu acho que eu vou começar falando, na verdade, das similaridades. Quando a gente fala do B2B e do B2C, e eu tenho falado muito isso, né, agora com a nossa área de corporativa, nós temos hoje, primeiro, nos dois lugares, independente se você está negociando com o CNPJ ou com o CPF, nos dois lugares a gente tem do outro lado um cara chamado pessoa, um ser humano. Porque é ele que no final faz a definição. Então eu começaria pelas coisas iguais, né? A gente tem um jeito de fazer. Mas se eu posso falar de diferença,
é em proporção e atenção. São itens diferenciados. O nosso cliente B2C experimenta um serviço em poucas oportunidades. O nosso cliente B2B experimenta o nosso serviço todos os dias. Na telemetria, no rastreamento, a gente tem um foco forte nisso. O nosso cliente do B2B, ele é um cara importante, ele é um cara diferente. Claro, o B2C tão importante, todos igualitariamente importantes, mas a gente tem uma forma de falar diferente. Não adianta você querer tratar um cliente único como igual a um cliente que tem diversas plataformas ou de uma empresa, porque são expectativas diferentes, atendimentos diferentes. O cliente no B2C, eu acho que ele tem um imediatismo muito grande. No B2B, ali um acolhimento e entendimento de parceria. Não adianta você falar sobre resolver só o problema naquela hora. O cara quer que você resolva o problema naquela hora e dê posições e sugestões para que esse e outros problemas que ele venha a ter também aconteçam. Então, se eu posso fazer uma diferença, pelo menos na percepção que a gente está tendo aqui, um é sobre percepção de imediatismo e resolução, e o outro sobre a percepção de parceria. São coisas totalmente diferentes. O B2B é um cara diferenciado. Inclusive, nesse momento, a gente está muito focado na parte de B2B, entendendo essas particularidades. Falo também porque liguei, né, fazer entrevista, que eu acho que é a parte mais legal de CX. A gente liga e fala, e aí, me conta, sem filtro, o que você quer de nós? Eu acho que isso é um fator, claro, muitos pontos a serem melhorados em ambos. A gente nunca vai estar perfeito, até porque o cliente também muda, né? O jeito muda, o segmento muda, a geração muda e ele vai mudando. É a empresa que fica parada ou achando que pode tratar um cliente igual ela tratava nos anos 80, provavelmente vai ter um problema, né? Vai ter e vai ser difícil reverter no futuro, né? Porque as pessoas têm memória, né? Guardam mágoa às vezes. E para a gente Exato. fechar, eu queria que você contasse, né? Até por curiosidade nossa aqui, né? Vocês conseguiram figurar no GPTW, né? E é difícil, né? Porque quando você tem um número grande de pessoas no ecossistema, nas mais variadas funções, você tem mais dificuldade, né, de colocar todo mundo com a mesma percepção, todo mundo com o mesmo nível de satisfação. É simples para entender. Uma empresa com, né, 20 pessoas tem muito mais condição de criar um ambiente agradável e great place to work, né, do que uma empresa com 800, né? Como é que foi essa Perfeito. jornada para vocês, hein, Rita? Muito, muito legal, muito importante, porque o GPTW, ele validou aquilo que a gente faz aqui na Ituran, que é aquele sentimento de pertencimento. Eu falei lá atrás até, nossos call centers são internos, né, são funcionários Ituran, e não é só porque é interno ou externo, mas é o sentimento de botar a camisa mesmo, de falar com orgulho que trabalha na Ituran. A gente faz pesquisa há muitos anos, né? Tem 3 anos que a gente entrou para o GPTW e no nosso primeiro ano a gente conseguiu a certificação. Isso para nós super importante, especialmente porque nós decidimos que nós íamos pesquisar a empresa inteira, porque eu sei que tem algumas empresas que fazem a segmentação. Nós pesquisamos a empresa inteira e para nós é um sentimento de orgulho muito grande, muito tratado aqui pela alta gestão. Então a gente tem um comprometimento com a pesquisa, com a relação do bem-estar, desde a alta gestão até os funcionários da limpeza, do call center, os gestores. Então, a gente tem essa visualização muito próxima. Nossa área de gente e gestão também é muito focada em prover melhores resultados. Então, a gente tem aqui algumas parcerias que são estratégicas, porque pensa, a gente fala de CX, mas a gente também tem que falar de EX, né? De experiência do colaborador. Sem ele aponta. Inclusive, ele é o cara que está falando com o teu cliente no final. Então, a gente tem aqui algumas ações que são feitas pelo Qualituran, que é feito pelo nosso time de gente e gestão. Tem uma rede fantástica, inclusive, que foca muito. Então, a gente tem distribuição, bastante sala aberta, então, para todos os assuntos, sejam eles psicológicos, sejam eles de entendimento do mercado, e a gente tem muitas ações do Qualituran também contando histórias de sucesso de dentro da empresa. Não sou só eu aqui que sou prata da casa, então a gente tem algumas outras pessoas que também são pratas da casa, a diretoria, a maior parte deles também prata da casa.
A gente tem o nosso CEO, que está na Ituran há 25 anos, veio de Israel, mas lá também era prata da casa, então está aqui com a gente há mais ou menos 7 anos, mas veio da Ituran Israel. Então, acho que esse sentimento de eu vivo por um propósito fez diferença no GPTW, especialmente porque a gente tem esse cuidado de mostrar que no final ele pode estar ligando hoje para falar de um boleto, né, para mandar uma segunda via, mas no final a gente vê as histórias e cases de sucesso, como a gente tem sempre, de sequestros evitados, de roubos e furtos, e daquilo que a gente faz, que é prover a tranquilidade, é devolver para o brasileiro, povo brasileiro que tem o carro como não é só um bem, é a conquista às vezes de um sonho. Então é para a gente prover a tranquilidade nesse sentido também. É o carro, é mais até, né? Às vezes ele é uma expressão do seu status. E eu não tô falando só do carro de luxo aqui, não. Às vezes, né, a pessoa Não, que ali, com muito sacrifício, ou mais jovem, ou numa classe social mais baixa, sim, consegue aquilo também é uma demonstração de que, olha, puxa, é uma conquista, né? E aí é uma vem um conquista. desgraçado e rouba, né? Então, Exato, e aí surge toda a indústria que está no entorno para proteger a vítima, né? Desses roubos, desses exatamente. crimes. É isso aí. Olha, que delícia conversar com você, Rita. Eu passaria mais horas aqui falando. Muito Um gostoso prazer estar conversar. aqui. Te agradeço demais. É gostoso e interessante conversar com você. Eu Prata da fiquei muito casa atento. com conteúdo maravilhoso. Tá explicado o Que porquê, né, bom. Mário? Que bom, gente. Fico feliz. Muito obrigada pelo convite mesmo. A gente adorou estar aqui. Eu digo a gente porque já me imagino representando também a Ituran, Claro. representando o CX da Ituran, mas representando a Ituran aqui. É uma maravilha estar com vocês. Agradeço mesmo o convite. Vamos chegando então ao final do episódio de hoje. E conclusão, não dá para brincar em serviço com CX, né? Não dá pra brincar mesmo e isso não é força de expressão. É isso aí. Bom, se você gostou do papo de hoje, deixa 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhe o episódio com a sua turma de Customer Experience. Obrigado e até a próxima, hein?